A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando hoje mais um programa de Libras Sinais de Vida. E hoje nós iremos dar início à parte do louvor, que é uma coisa que os irmãos sempre têm pedido estratégias, dicas, como interpreta um louvor assim, como interpreta um louvor com metáforas, com poesias. Hoje nós iremos dar início a esse estudo quando se tratamos de louvor. Mas antes de nós começarmos a conversar, vou pedir a você que está nos assistindo pelo YouTube, já deixa aqueles 3C. Curte, comenta, compartilha, não deixa de mandar para aquele seu amigo, irmão da igreja, que também tem o desejo de aprender essa língua que tanto nós amamos e que foi o Senhor que nos deu. Então não deixa de curtir, compartilhar e comentar. Fala de onde os irmãos são, deixa dicas, perguntem, deixe suas dúvidas nos comentários. No decorrer do tempo, nós vamos explicando e vamos respondendo a cada irmão. Amém? Então vamos abrir a mesa. Nós estamos com duas convidadas. Nós estamos com a Vanessa. Vanessa, paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor, Cidinha. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Cidinha, paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor, Vanessa. Paz do Senhor, os irmãos. Amém. E hoje, então, nós vamos começar a conversar sobre um pouquinho do louvor. E hoje, especificamente, sobre metáforas, né? Sim. Dentro do louvor. Primeiro, eu vou pedir, Nessa, traz pra gente o significado de metáfora. Assim, de um jeito mais simplório possível, para que todos possam compreender. Então, metáfora é como se fosse uma figura de linguagem. Ela busca elementos para fazer comparações, para fazer representações. É, grosso modo falando, né? Então, não tem como falar de louvor sem falar de metáforas, porque os nossos louvores, eles são cheios, né, de metáforas. Então, eu imagino que esse assunto, sempre que a gente falar de louvor, a gente vai acabar trazendo um pouquinho de metáforas, né, Cidinha? Porque os nossos louvores, eles são cheios de metáforas. Até mesmo, muitas vezes, no português, a gente não percebe isso. A gente consegue fazer essa tradução automaticamente no nosso cérebro. Mas para Libras, a gente precisa entender que aquilo ali é uma representação e a gente precisa fazer essa tradução. Então, a gente vai falar bastante desse assunto sempre que a gente falar de louvor. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar do louvor das crianças, né? Exatamente. E aí, às vezes, os irmãos falam bem assim, vamos interpretar um louvor de criança que é mais fácil, né? Porque vê os gestos, acaba, às vezes, confundindo com questão de sinais. É fácil, Priscila, vamos interpretar esse louvor, ele é pequenininho, por que não? Hoje os irmãos vão ver o quão complexo que pode ser um louvor de criança. Cidinha, eu acho que é um dos mais difíceis que tem, né? Sim, os louvores de criança, Priscila, são os mais difíceis. Apesar de serem pequenos, né, Vanessa? São mais recheados, né? Parecem bem simples, mas no momento de interpretar, a gente tem que pensar numa estratégia para que possamos passar aquele sentido de que realmente está falando louvor e mostrar realmente que é uma metáfora, né? Então, exatamente. Temos que entender bem. E aí a gente pode até pensar nos seminários que acontecem em março, acontece em outubro também, né? Uhum. E aí pensa, não, tem uma criança surda, vai ser muito fácil, louvor de criança, moleza. Aí acaba pegando um pouco mais. E hoje, para a gente começar, nós vamos falar de dois louvores. Vamos começar com a noiva amada. E aí, Cidinha, fala pra gente. Então, coloca a letra do louvor aqui pra gente, fazendo um favor. Isso. A noiva amada do Cordeiro está sendo preparada, né, para o encontro com o seu noivo na linda festa no céu. Né? Se eu chegar imediatamente e já apresentar a noiva, que noiva? Do Cordeiro. Do Cordeiro, aí penso num animal cordeiro, e a noiva, então, é um animal? Então, assim, é metáfora, né? Então, eu poderia interpretar assim? Posso, quando o surdo já for convertido, já entender essa linguagem, né? Essa figura de linguagem, significado, aí a gente pode até trazer. Mas enquanto o surdo não sabe o que é isso, ele não tem noção. Né? Como nós, quando a gente chega na igreja, né? Quando a gente se converte, fala de obra, fala de tanta coisa, fica assim, né? Até o Senhor nos dá esse entendimento. Então, para o surdo é a mesma coisa. Ele vai ver o surdo, irmãos, como é que o surdo pensa? Visualmente. Nós pensamos através da nossa voz. O surdo não, ele pensa vendo. Então, se eu interpreto literalmente, ele vai ver exatamente isso. Uma noiva, uma mulher, noiva,
né? Vamos Um colocar? casamento. Acho que tem umas Acho que figuras tem aí, a não figura, tem? não Coloquei tem? pra gente. Ó, Ó, exatamente assim. É a noiva do Vai ver cordeiro. uma noiva e vai ver um cordeiro. Que casamento é esse? E vai ter uma festa no céu, vai entrar essa noiva com esse bichinho, cordeiro, né? Então, o surdo ele vai ver exatamente isso aí, se eu interpretar como está aí, né, Priscila? Então, a gente tem que compreender para trazer o sentido dessa metáfora, né? Qual é essa figura de linguagem, o que é isso? Então, eu, enquanto intérprete, eu tenho que saber, né? Sim. Conhecer para podermos trazer o sentido. e esse sentido seria o quê, Nessa? Vai, Uma das Nessa. estratégias que a gente poderia trazer. Mas sempre lembrando aos irmãos que as estratégias que a gente traz aqui é uma das de tradução. Isso aí. Não é uma coisa fixada, vai ser isso Engessada. daqui, engessada, é uma regra, vamos fazer desse jeito. Não, isso aqui são estratégias de tradução. Os irmãos, eles têm liberdade de acordo também com a habilidade, com a fluência que os irmãos têm. Às vezes ficam pensando, mas é muito simples, é muito básico, mas se você trouxer na sua simplicidade o contexto, o Senhor opera muito além. O Senhor opera no simples. Se você interpreta o simples, o que é culto vai entender e o que é simples também vai. Então, Exatamente. não se preocupem com isso. Isso aqui é uma das estratégias que nós podemos utilizar. E os irmãos têm liberdade. Como a gente sempre fala, grave, manda pra gente ver como é que os irmãos estão se desenvolvendo e a gente passar aqui também no programa. Mas, Nessa, vamos lá. E como é que a gente ficaria aqui nesse louvor? O que seria a noiva amada do Cordeiro? Então, Priscila, a gente está aqui trazendo, né, para as pessoas, para os irmãos, tentando explicar para que entenda o que é a Libras, o que é essa língua, como que é interpretar. Em nenhum momento a gente está querendo dizer é assim e se fizer de outro jeito vai estar errado, né? Mas a gente precisa levar os irmãos a pensarem sobre, né, o assunto, porque não é tão simples assim eu pegar a noiva, como o Cidinho falou, pegar o sinal de noiva, pegar o sinal de cordeiro e fazer que vai ter um casamento. Né? Em Libras não é assim, para o surdo não é assim que funciona, senão ele vai ter essa imagem. Então a gente começa a trazer qual é o significado da noiva dentro do nosso contexto espiritual. Tem um significado, a gente precisa conhecer. Né? Quem é a noiva? É a igreja fiel. Então eu vou trazer esse elemento. Quem é o cordeiro? Né? Então aí vem agora o nosso conhecimento espiritual. Lembrando que o Espírito Santo ele está na direção de todas as coisas. Assim como um texto ele fala de diversas formas, né? O Senhor usa diversas, né, formas para falar, o louvor também. Mas o que a gente está trazendo aqui é que a gente precisa pensar nesse significado. Então, essa metáfora da noiva, do cordeiro, representa o quê? A igreja fiel. Quem é o cordeiro? Jesus. E que casamento é esse? O arrebatamento. Então, aí eu vou trazer esses elementos para o louvor. E lembrando, como nós já falamos, né, em vários momentos aqui, eu também preciso fazer escolhas. E as minhas escolhas, elas precisam ter ciência do público, do surdo que eu estou interpretando, se eu estou ali presencialmente com ele. Né? Se ele vai ler lá no português, noiva, se ele conhece o português, se ele tem essa leitura. Então, ele vai ler noiva e eu vou fazer igreja. E aí, que escolha que eu vou fazer? Então, eu posso fazer uma comparação no meio do louvor. Né? Dizer que a noiva ela está comparada com a igreja, para que aquilo também não cause, né, uma confusão para ele. Se ele tiver, porque muitos surdos, não vamos falar, né, que são todos, mas alguns surdos até acompanham a letra, conhecem algumas palavras. Né? O surdo na minha igreja, às vezes, ele vê a palavra e faz o sinal, sabe, para mostrar que ele conhece. Então, a gente está sempre trazendo essa comparação, mostrando que aquilo ali é uma representação. E às vezes, muitas vezes, depois a gente vai precisar chamar ele e explicar por que a noiva é a igreja, por que Jesus é o cordeiro. Talvez ali naquele momento ele não vai compreender o sentido, mas ao longo, como a Cidinha falou, como um novo convertido que chega na igreja, ele vai compreendendo essas representações, né? Que a gente usa. E o louvor ele é tão interessante porque por muitas vezes a gente até canta e não entende, né? A gente vai trazer uns louvores de cantares, né? A gente canta, decora a letra, mas a gente não para meditar no significado. A gente não consegue identificar ali o que está querendo dizer. E em Libras não tem como fazer isso. E olha só, Priscila, existem louvores que nós precisamos até mesmo
de uma direção do Senhor, Sim. como o louvor agiu. Sim. Aquele louvor só por revelação do Senhor que a gente conseguiu. Foram anos. A gente interpretava errado. A gente vai trazer Até o aqui. Senhor mostrar o que E é é. um louvor que está na palavra, Tá né? É na um texto palavra. que está na palavra também. E isso é maravilhoso demais, porque além da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, quando estamos interpretando, mas trazer o conhecimento, é igual a palavra fala, em parte conheceis, em parte profetizais. Então, a parte do conhecimento não pode faltar. Mas agora, tratando de estratégia, de questão gramatical, Cidinha, Nessa falou, a noiva é a igreja, Cordeiro é Jesus, o que é essa festa é a eternidade, o arrebatamento. Mas se a gente trouxer nessa estrutura, vamos começar a explicar um pouco para os irmãos da questão da estrutura. Isso, vamos Como lá. que nós vamos fazer para que fique o mais claro possível para um surdo Isso. compreender. Isso, então, já deu início, né, nas aulas, nas gravações anteriores, a respeito da estrutura. Então, quando eu tenho uma letra, por exemplo, a primeira estrofe, eu tenho que achar naquela estrofe, primeiro, o tempo. Se não tiver o tempo, Cidinha, mas não está falando se foi ontem, tá? Eu olho o verbo. Em que conjugação o verbo está? Está no presente. Então, não preciso colocar o tempo que está no presente. O lugar, por exemplo, a noiva amada do Cordeiro está sendo preparada para quê? Para uma festa. Aonde? No céu. Então, o lugar é onde? No céu, mas o céu está lá embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar essa estrutura. Então, eu vou colocar assim, ó, lá no céu vai ter uma festa. Mas antes, né, a noiva, que a gente já explicou o que é a noiva, ó, o Espírito Santo está preparando ela para ela ir lá. Aí ela vai viver essa festa, Exatamente. esse casamento. Glória Então, a Deus. tenho que montar essa estrutura, eu não posso esquecer. Porque eu estou estudando a estrutura, mas chega na hora, aí vai, a noiva amada do Cordeiro, né, comparar Jesus, ainda faz estar, né, sendo preparada para o encontro com o seu noivo na linda festa no céu. Aí o surdo ficou assim, é a mesma coisa, Priscila, que eu chegar e falar assim, por exemplo, mesa, cadeira, prato. Tá, mas o que está acontecendo? Palavras soltas. Então, para o surdo, quando eu trago dentro do meu português, da nossa língua, são sinais soltos, não tem estrutura. Polui, né? Fica poluindo. Polui, né? E além da poluição, não dá entendimento. Porque primeiro é o lugar. Depois, o que vai acontecer nesse lugar? Vai ter uma festa, uma linda festa. E quem é que vai para essa festa? É a noiva, mas o Espírito Santo está preparando ela. Aí o surdo ele fez toda essa ligação na mente, aí ele compreende. Por isso que a gente tem que seguir. Intérprete não fala, eu falo assim, ó, quando eu vejo intérprete falando, ó, por quê? Porque quando eu canto, eu vou seguir o português. Vai seguir. Naturalmente. Naturalmente, irmãos. Então a gente precisa fechar a boquinha e estar ouvindo. Eu estou ouvindo, falou do céu lá embaixo, aí eu pego o céu, vou colocando, e a primeira parte eu não posso esquecer. Né? Então, por isso que tem que treinar, né? Tem que estudar. A gente precisa tirar esse tempo para o estudo. Principalmente, eu falo assim, a mensagem é o que o pastor falar. Eu vou seguir ele, dentro da estrutura da Libras. Mas o louvor não, o louvor é minha responsabilidade. Sim. Então eu preciso estudar em casa, eu preciso fazer isso. E conhecer a letra do louvor. Conhecer a letra né? do louvor. Se a gente não conhece a letra, Não como conhece, que a gente vai trazer a né? estrutura? Se Davi né? das vagas procelosas são. Aí você chega lá, se... Aí dá vida, aí vaga, aí procelosa. Procelosa. Já Aí, se perdeu. Aí já cantou louvor e você ficou ali parado. Então a gente precisa estudar. Intérprete do Senhor, né, os pastores, né, a gente sempre tem esse ensino, né, de conhecer a palavra, de conhecer os louvores, saber o que significa, sempre no sentido bíblico, né, Vanessa? Sim. Procurar, às vezes, no original, no hebraico, o que significa aquilo, para que a gente possa realmente passar a compreensão. Sabe que muitas vezes eu observo, às vezes o intérprete está muito ansioso, eu falo por mim mesmo. No começo, começou o louvor, já quer sinalizar. E aí a gente tem estratégia do delay, né? A gente dá um tempo de espera para entender
O que está querendo ser? Hoje eu já tenho uma dificuldade. Se a pessoa começa a falar devagar demais, eu não consigo compreender, eu já vou ficando irritada. Porque eu falo, termina a frase. Desculpa, ó, tá demorando. Tá demorando, E a gente vai porque explicando. a gente precisa compreender aquela estrutura ali, né? Aquela parte, aquela oração, para a gente começar a fazer nossas escolhas. Senão, se a gente já começa simultaneamente, a gente começa a atropelar e faz isso, joga sinal para tudo quanto é lado assim, e não está organizado. Isso. Eu falo que intérprete não fala, intérprete pensa. Sim. Ele ouve e pensa, ele tem que pensar para ele escolher. Por isso que o louvor ele não é engessado. Eu interpreto, a Vanessa vai interpretar igual, eu vou interpretar igual a Vanessa. Não. Existem as escolhas, né? As escolhas tradutórias, mas a gente sempre mostra que uma estratégia, mas desde que se coloque dentro da estrutura, eu posso utilizar sinais diferentes, até dependendo do surdo que está com a gente ali na igreja. Um surdo culto, outro surdo que não é. Eu lembro de uma vez quando a gente falou, né? Quando o povo saiu do Egito, que eu falei, foi embora, foi e nada. E na hora fez isso, ó, rápido, por fora. Aí ele entendeu. Por quê? Ele conhecia aquele sinal. Né? Então ele foi embora ali, então eu tive que fazer isso aqui. Então tem surdos, então vai depender do surdo que estiver ali, nós vamos utilizar o sinal de acordo com aquele surdo também. Sim. Né? E para a gente só finalizar, passar rapidamente sobre Nasceu um Novo Dia. Todo mundo pede. Pri, bom, e só ensina esse louvor. Ele é curtinho. É tão facinho, tão né? Fácil, nasceu um novo dia. Nasceu um novo dia. Ou nasceu um novo dia. Eu falei, então, acho que é um dos louvores mais complexos se a gente for parar para pensar. Ele é curtinho, ele mas ele tem uma metáfora, um ensinamento, porque o que seria o Nasceu um Novo Dia? Até porque a palavra nasceu, né? Vamos colocar assim, no português falando, né, Cidinha? A palavra nasceu um novo dia, então tem que pensar qual é o sentido dessa palavra no louvor. Porque eu não vou poder dizer que nasceu o sinal de nascer uma criança, né? Então já começa aí. E aí a gente entende que não é esse nasceu. Mas e agora? Tá falando de um dia com o sol raiando, com o sol nascendo? É disso que esse louvor tá falando? E outra coisa que eu vou deixar a Cidinha falar, que ela já está se segurando ali para falar. E outra coisa, esse louvor, principalmente, a gente vai começar do final para o começo. É isso aí. Né? A gente vai começar da última frase. Então, por isso que ele é complexo, ele é pequenininho e ele é cheio de revelação. Ele é um louvor profundo, que a gente canta, né, com tanta simplicidade, às vezes sem pensar. Mas é um louvor muito profundo. Explica, Cidinha. Então, esse Nasceu um Novo Dia. Os irmãos reparem, olha só, Priscila, que um novo dia, aonde que eu vou encontrar ele dentro desse louvor? Aonde que está esse um novo dia? O novo dia? Até onde? Que palavra? Tem uma palavra dentro desse louvor que está o novo dia. Que está onde? Eu estou aprendendo com vocês. Quando? Tempo. Quando? Tá vendo o tempo? Então, quando é que foi? Aí eu vou colocar, então, lá no passado, por quê? Nasceu, o verbo é o quê? No passado. Então, quando que aconteceu isso? Quando que esse dia raiou? Quando que esse dia aconteceu? Que dia é esse? O que que aconteceu? Então, eu vou colocar só um dia, lá no passado, um dia. O que que aconteceu nesse dia? O que que aconteceu? Que eu posso colocar que Jesus eu aceitei, ou que eu abri meu coração, aí ele veio, ele entrou. E o que que aconteceu? Eu senti paz. Tá vendo? O louvor não vai falar isso? A paz, então, veio me reinar. Rei? Tá vendo o sinal de reinar? Sim. Eu senti. Então, olha como que ele enxuga. Então, ó, um dia, né, que Jesus eu conheci, eu aceitei. Aí eu abri meu coração, ele veio, ele entrou. Aí eu posso assim, mudou, que paz. Aí dali para frente, foi bênção. Tá e a gente trabalha muito essas escolhas porque os louvores são revelados. Isso é uma bênção. Por que colocou que a paz veio reinar? Podia ter usado outras palavras, né? A paz aconteceu, eu senti paz. Mas aí a gente começa a ver, né, o reino. O que é um rei?
Ele Isso que aí. coordena, Ele que Isso comanda. aí. Então, em qualquer momento da sua vida, Isso. né, ele Foi ser governado pela transformando. paz Isso que aí. Jesus dá. Mas Isso isso aí. só é possível se eu aceitar o Senhor. Isso aí. Quando esse novo dia, quando essa nova vida, quando esse novo eu. Então, ele é muito, né, Esse muito quando, profundo. esse dia aí, foi em um determinado dia, mas foi um momento. Por isso que Sim. fala no quando. Foi um momento, o dia que eu fui na igreja, o dia que eu tive uma experiência com o Senhor, é um momento. Então, nasceu esse dia, nasceu esse momento, aconteceu algo novo no dia que realmente abri meu coração para o Senhor. Né? Nasceu, aconteceu, ele entrou, começou a reinar, comecei a sentir paz. Né? Então, assim, eu tenho que entender ele, vamos dizer, ao contrário. Ao Sim. contrário. Aí dá sentido para o surdo. E aí a Senão, gente está falando sobre compreender o louvor, né? compreender o louvor. É muito mais, antes de começar a interpretar, a gente precisa parar para pensar e meditar no louvor. Então, depois que eu entendo o louvor, o que é o nascer novo dia, o que é a paz reinar, aí agora eu sou livre para fazer minhas escolhas, né? E colocar dentro da estrutura da Libras. Isso. Mas o primeiro passo é eu parar. E muitas vezes, como a Cidinha falou, a gente vai precisar orar, a gente vai precisar buscar o Senhor, a gente vai precisar viver uma experiência de fato com esse louvor para a gente conseguir compreender ele, para depois interpretar. E é uma bênção interpretar louvor. Por isso, né? Porque a gente depois vive o louvor. que a gente entende, né, o Senhor, ele faz com que a gente possa realmente compreender. Sim. Se eu não compreender, mas por que é a tradução e interpretação? Eu tenho que traduzir, eu tenho que entender, eu tenho que compreender. Aí eu compreendi, eu interpreto. Se eu não compreender, se eu não souber o que está sendo dito, eu vou simplesmente jogar português, sinais e para o surdo não vai dar sentido nenhum. Né? Eu vou começar a jogar sinais, nasceu um novo dia. Aí o surdo vai ficar assim, Deus, o que está acontecendo, né? Quem que nasceu? E dia, o que tem a ver o verbo nascer com dia e novo? Nasceu quem nesse dia? Isso, né? Então eles vão começar a pensar, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo? E a gente não passou o entendimento. Porque o que o Senhor tem mostrado nesse trabalho, Priscila? Todos nós passamos por um momento na obra que foi o quê? Aprender Libras. Vocabulário. Todo mundo aprendeu, todo mundo conhece. Aí o Senhor mostrou que agora ele vai colocar a equipe em um novo patamar, que é o quê? A compreensão, para a gente poder interpretar dentro da língua. Eu tenho que esquecer o português, eu tenho que entrar na Libras, eu tenho que pensar como surdo. E aí ele vai olhar para o intérprete, ele vai ver isso, aí ele fala, não, eu quero essa bênção. Porque se ele não compreender, eu falo sempre assim, se tem um louvor, às vezes eu pergunto, eu faço esse teste lá na minha igreja, eu falo assim, irmão, esse louvor você cantou, você entendeu o que ele? Aí eles ficam assim, né? Às vezes eu pergunto algum louvor metafórico, e fala, eu nunca tinha pensado nisso, eu só canto. Nós só cantamos, só que o intérprete não, ele não tem só que cantar, ele tem que saber realmente o que é para interpretar. Né? Então, e esse, meus irmãos, é só o primeiro episódio. É só o primeiro de muitos. A gente vai ficar falando aqui, uma coletânea, vamos abrir a coletânea e vamos embora. Não, se deixar, a gente fala aqui o resto da noite, o resto do dia, falando sobre louvor, que é maravilhoso. O nosso tempo, infelizmente, já está se encerrando. A gente vai finalizar aqui sobre esses 2 louvores. Mas haverá mais louvores para a gente conversar nos próximos episódios. Haverá parábolas, haverá textos sobre profecia. Então, a gente vai começar a trazer como interpretar, como montar, como fazer um cenário. Começar a trazer essas dicas, estratégias que dá para a gente utilizar e que os irmãos possam abrir mais a mente e compreender, e lógico, com a ajuda do Espírito Santo, que é um primordial nas nossas vidas, os irmãos vão conseguir desenvolver e vão ser usados com graça e abundância na mão do nosso Deus. Então agora nós vamos praticar. Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? E aí, vamos praticar? Vamos passar alguns sinais como passado, eu, aceitar, abrir o coração,
morar ali direcionado no coração, bênção, amor, paz, lindo, festa, céu, tem, nós, servo, fiel, preparar, vida, arrebatar, lá, encontrar, Jesus, trono, expressar, aleluia, honra, glória e Salvador. Amém? A paz do Senhor Jesus. Vamos praticar, hein? E aí, viu? Aprendeu? Se foi muito rápido, eu sempre vou repetir. Volta lá, assiste novamente, põe no 0,5, vê um pouco mais devagar. Ah, foi muito rápido a interpretação, os sinais. Faz com calma e volta quantas vezes for necessário, você que está nos assistindo pelo YouTube. E agora nós vamos para o nosso Além das Palavras. E aí, assistiu? Aprendeu um pouco mais? A gente sabe que é muita informação, metáforas até para nós, né, que ouvimos, que estamos há anos estudando, há anos ouvindo, passando, sempre utilizamos nas nossas conversas. Às vezes é um pouco difícil de compreender e fazer essa tradução, trocar essa chave, fica um pouco complicado, mas como a gente já disse, com a ajuda do Espírito Santo, estudando, tenho certeza que o Senhor vai agir e você vai conseguir compreender cada vez mais melhor. E eu quero que vocês, de casa, vocês que estão assistindo, nos dê a dica, porque aqui foi um tipo de estratégia do louvor. A gente falou o que é metáfora, explicamos que dentro do louvor tem as metáforas, explicamos a estrutura da gramática, mas eu quero ver de vocês também. Eu quero que vocês também nos ensinem, nos mostrem aquilo que o Senhor revelou a você, aquilo que o Senhor usou a sua vida. Amém? Então a gente vai finalizando aqui. Eu quero despedir das irmãs. Vanessa, obrigada, minha querida, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Pri. Pai do Senhor, Cidinha, Pai obrigada. do Senhor, obrigada, Pri. Obrigada, Vanessa. Amém. Então nós vamos finalizar hoje. Agradeço a todos vocês que nos assistiram até aqui e não perca o próximo episódio. Nós vamos continuar ainda falando um pouquinho mais sobre algumas estratégias. A paz do Senhor a todos.